apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. As verdades que libertam. Oh, glória a Deus, maravilha, Abba Pai. Algumas Bíblias aqui hoje. Pegue sua Bíblia aí, vamos orar por um instante. Porque estiver escrito: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, o ressuscitado, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, revela a Tua palavra para nós, para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas, para os Teus filhos, e assim ela não voltará para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória, Senhor. É o que te pedimos em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem pode falar amém? Amém. Diga: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus em minha vida não voltará para o Senhor vazia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é a última parte do tema Não apagueis o Espírito. Estou eu aqui de novo com 2 púlpitos e 3, 4, 5 Bíblias. 5 versões. Vamos ver qual que o Espírito Santo vai usar. Hoje, a última parte, a 8ª parte da ministração, que tem por tema... Diga para o seu irmão: não apagueis o Espírito. Para o outro irmão: não apagueis o Espírito. No grego, né? O Espírito não apagueis. Você que me assiste no nosso site, graçaapostolado.com, você que nos assiste pelo Facebook ao vivo, através do nosso site você pode acompanhar todas essas ministrações, tá? Site graçaapostolado.com. Quando abrir a página inicial, tem um link, o Espírito Santo em Graça. Entra lá, clica lá no Espírito Santo em Graça, vai abrir a página com todas as ministrações que tem por tema Não apagueis o Espírito. 8ª e última parte. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 8ª e última parte da série de mensagens, o Espírito Santo em Graça, subtítulo: Não apagueis o Espírito. 1 Coríntios 14, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 versões abertas ao mesmo tempo. 5 Bíblias. Se estiver escrito, eu creio. Não apagueis o Espírito, parte 8, a última parte dessa ministração, dessa série de mensagens. 1 Coríntios 14, coloque o seu dedo no verso 12. Homenageando minha filha que está nos Estados Unidos hoje, Nova York. Estados Unidos, né? Tamara. 1 Coríntios 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Abundar significa crescer para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo falando para nós, os gentios: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai crescer. Diga comigo: crescer. Diga: avançar. Procurai crescer neles para a edificação da igreja. Alguém aqui deseja dons espirituais? Dá um sinal. Quem deseja dons espirituais? Uma maravilha, né, abençoado? Diga: para ser usado por Deus. Diga: para a edificação da igreja. Vamos ver o que o grego diz, o original, Coríntios 14, 12. Diz assim: assim também vós, visto que sois zelosos
do Espírito, ou de dons espirituais, para a edificação da igreja. Buscai para que tenhais os dons em abundância. Esse é o que diz o grego, o original, o grego do Novo Testamento. Ele é mais complexo. É o original. É a Bíblia como ela é. Estou até com a Bíblia de Testemunho de Jeová aqui do lado, hein? Olha lá. Coríntios 14, verso 12. Assim também vocês, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificam a congregação. Poderiam usar lá, né? Ficou claro? Olha que maravilha, a Bíblia de Testemunho de Jeová. Tradução do Novo Mundo, Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificam a congregação. Quem recebe dons que edificam a congregação? Ao mesmo tempo de Coríntios 14, deixa aberto aí, vamos para Coríntios 12. 1 Coríntios 12, hoje é a última parte do tema Não Apagueis o Espírito, parte 8. Coríntios 12, verso 1. No grego, já vou ler direto no grego original. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Está claro para vocês aí? Diga comigo, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Essas coisas não se pode esquecer nunca, tá? Faz parte da raiz do conhecimento. 3 línguas. Do Velho Testamento em hebraico. Mateus, Marcos, Lucas e João, a língua de Jesus, aramaico. De Romanos a Hebreus, a língua de Paulo, grego. Então, o Velho Testamento, hebraico. Mateus, Marcos, Lucas e João, aramaico. E eu estou usando aqui a linguagem de Paulo, que é o grego. Coríntios 12, 1, no grego. Confere na sua aí. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vós ignorardes. Sabeis que quando eres gentios, quanto aos ídolos mudos, como eres guiados, sendo desviados. Por isso faço saber a vós que ninguém, pelo Espírito de Deus, fala Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Coríntios 12, 1, Paulo deixa claro que a respeito dos dons espirituais, nós não podemos ser ignorantes. Vem do verbo ignorar, que significa desconhecer. Uma pessoa ignorante, quando eu falo você é um ignorante, eu não estou ofendendo nem xingando. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento. O conhecimento afasta a ignorância. Quando chega o conhecimento, a ignorância vai embora. Por outro lado, se não há conhecimento, há ignorância. Você ignora, você não conhece nada sobre medicina, você não sabe como fazer um transplante de coração, você ignora esse assunto. Ignora, é um ignorante, não conhece. Não é uma ofensa. Coríntios 12, 1, marca no seu caderno aí. Coríntios 12, 1, que eu vou mudar de assunto. Coríntios 12, 1 e Coríntios 14, 12, Paulo deixa bem claro que nós precisamos usar os dons espirituais para a edificação da igreja. Quem pode falar amém? Dons espirituais para a edificação da igreja, na Bíblia ampliada, capacidades do Espírito Santo. Isso para ajudar uns aos outros. Vai lá em Efésios 4, rapidinho, por favor. Efésios capítulo 4. E eu já vou entrar no meu assunto. Efésios capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Por enquanto estou lendo, eu já vou explicar algumas coisas. Efésios 4, porque o assunto é não apagueis o Espírito. A ovelha, o cristão, o crente, o Filho de Deus, nessa nova aliança, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. E quando ele crê em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Alô? Então Paulo nos fala sobre três aspectos do Espírito Santo. Diga, ele habitar em mim, ele se manifestar em mim. Diga, ser selado com o Espírito. São 3 assuntos diferentes. Coríntios 3,16, o Espírito Santo habita em você.
Efésios 1,13, quando você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito Santo. Então, são 3 aspectos do Espírito Santo. Para quem não sabe nada, tem crente que não sabe nada. Tem gente que não sabe nada. Ele não sabe, não entende, não compreende. Mas Paulo disse o quê? A respeito dos dons do Espírito Santo, não sejais ignorantes. Diga por fé, diga, eu estou aprendendo mais sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre a manifestação do Espírito Santo. Há alguns lugares, há algumas igrejas que quando fala de manifestação do Espírito Santo, eles pensam que é ficar dando cambalhota, chutando cadeira, dar soco nas pessoas. Eu estou cheio do Espírito Santo. Calma, irmão. Alguém cheio do Espírito Santo, ele sempre vai fazer algo para edificar a igreja. Tá claro? Alguém cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifesta no crente, na ovelha, não é para o seu bel, para dizer, ai que gostoso que eu senti, que maravilha, você não estou nem aí com você, mas eu nessa noite, não. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifesta na ovelha, é para a edificação da igreja. Está claro? Olha Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Algumas versões diz mestres. Por que o Senhor fez isso? Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Está claro ou não está claro? Hã? Diga comigo, o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que o Senhor fez isso? Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, olha lá, de novo, para edificação do quê? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Alô, cadê os que estão entendendo? Tudo que Deus faz é em prol da igreja. O que eu disse? Quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo. Somos nós. Que Deus faz. Deus se manifestou, houve um mover. É para a edificação da igreja. Nosso irmão foi curado, recebeu uma bênção de prosperidade. A igreja é edificada pelo testemunho. Olha, quando eu recebi a graça, antes estava debaixo da lei, mas agora eu entendo que na graça, então a igreja, tudo é para a edificação, nada é pessoal. Para que é pessoal, mas também depois que eu, agora que eu... Não, abençoados, agora que nós estamos em graça, somos, no plural, um, no singular, em Cristo. Somos um em Cristo. Vou entrar no meu assunto agora. Como Paulo disse, vamos lá em 1 Coríntios 12, como Paulo disse para não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais, Coríntios 12:1. Como ele disse, assim também vós que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, Coríntios 14:12. Então vamos entrar no assunto de hoje final, Coríntios 12. Coloque o seu dedo, 1 Coríntios 12. Quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo aqui, ó, no versículo 7. Hoje é a 8ª e última parte. E isso precisa ficar claro. Isso o quê? Esse assunto. Enchei-vos do Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo em graça. E o Senhor manda eu falar mais uma coisa. Mais uma vez, fala de novo. Presta atenção. O Espírito Santo habita em nós. Coríntios 3:16. Quando se crê em Jesus, naquele momento a pessoa é selada com o Espírito Santo. Ele já tem, porque já habita. Mas quando ele crê em Jesus, ele é selado. Significa confirmado. Efésios 1:13. E o outro assunto, 1 Coríntios 12, verso 7. Por o Espírito Santo habitar nele, e ele já ser selado, Coríntios 12, 7. Esse Espírito Santo que habita, que já selou, se manifesta na vida da ovelha. Quem está entendendo? Diga comigo, 3 aspectos. Diga, habitar, selar, manifestar.
Diga, o Espírito Santo habita. Ele sela. Sela significa confirma. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica. Selar é testificar. E Coríntios 12,7. Se manifestar. Vê comigo aqui na sua Bíblia. Coríntios 12,7. Mas a manifestação do Espírito. Espírito maiúsculo, Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Digam comigo, a manifestação do Espírito Santo. Faz assim, ó, é dado a cada um de nós. Para aquilo que for útil. E quem é o único que sabe o que nos é útil? Só Ele sabe. Ah, eu queria tanto, irmãos, não entra o nosso querer. Tá claro? Porque o Espírito é dele. E os dons, dele. Tudo pertence a Ele. Eu vou te mostrar na Bíblia. É preciso entender isso. Ah, eu queria. Ah, eu quero. Irmãos, eu quero tanta coisa. Mas nas coisas concernentes a Deus e ao reino de Deus, já não entra, já não cabe o eu quero. O que entra é segundo a sua vontade. Quem está entendendo? Coríntios 12,7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Agora eu vou entrar na mensagem final do verso 8. Aqui Paulo fala sobre os 9 dons. São 9 dons espirituais. E ele deixa claro, antes de ler o 8, 9 e 10, ele leu o 7. E ele deixou claro, esses dons só acontecem por uma manifestação de quem? Do Espírito Santo. Quem está entendendo? E é preciso respeitar, é preciso entender, e é preciso compreender. Pastor, mas se tiver abusos, meninice, para isso mesmo já estou instruindo. Para que não haja abusos, para que não haja meninice, por quê? Efésios 4, eu leio para vocês, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais... O que Deus está querendo dizer aqui, hein? Ele espera de nós uma igreja madura. Está claro ou não está claro? Paulo chegou à maturidade. 1 Coríntios 13. Quando eu era criança, eu falava como criança. Algumas versões diz menino. Eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Então, o que Paulo está dizendo? Existem níveis de entendimento espiritual. Salvação é igual, é comum para todas as ovelhas. Você é cristão há 50 anos, você é cristão há meia hora, os dois são salvos igual. Não é mais salvo, menos salvo. A salvação é algo comum. O entendimento não tem como. Se você é cristão há 50 anos, ainda mais debaixo da graça do apostolado, você imagina o entendimento que você está. Mas quem recebeu a graça faz um dia, não vai entender o que você entende. Então, a salvação é comum. O nível de entendimento pode variar. Quem está entendendo? E isso há de se entender, porque é uma coisa normal. Você não pode nem exigir. Ah, também aquele irmão lá da Pentecostal, onde se viu, ele não entendeu ainda, fomos batizados em Cristo. Como é que ele vai entender se ele não ouve, se ele não pregou, ele não foi ensinado? Como é que ele vai entender isso? E não se esqueçam, você, em graça, é ele antes, quando estava na lei. Você não veio da lei? Você não pode exigir que ele entenda algo que ele não ouviu ainda, porque você também não entendia. Não é? Pastor, o irmão não aceita, eu fui falar com o diabo, foi aniquilado, ele ficou doido comigo. Você também não aceitava? Imagina você no seu tempo de penteca mesmo. Se alguém te falasse, você vendo o diabo de manhã, de tarde, de noite, alguém vai lá e fala assim, o diabo foi aniquilado. Você ia perder a amizade com a pessoa? Não é? Então o que você pode falar dele? Você é ele antes. Por isso Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Logo, se você quer e espera que ele entenda, faça que ele ouça. Porque se ele ouvir, vai aumentar a probabilidade de ele entender. Mas se ele não ouviu nada, como que ele vai entender de 0 a 10, 10 se ele não ouviu nada? Você não pode nem exigir nada.
Seria como você exigir de uma criança que falasse, uma criança de 1 mês, como que ela vai falar inglês, falar em grego? Exigir que uma criança de 2 anos faça um transplante de coração com 2 anos. Não sabe falar, não estudou. Transplante de coração só para um médico formado, PhD, e muitos... Não é só, estou fazendo medicina. É mesmo? Já é a segunda aula. Não. Quem está na segunda aula não tem como entender alguém que já é formado, doutorado. Quem está me entendendo? Assim também as coisas espirituais. Todos precisam entender isso para saber lidar com as pessoas. Quem está me entendendo, hein? Todos têm que entender. Porque se você entender isso, você vai aprender a suportar em amor. Meu marido também não entende. Claro que ele entende, ele não viu nada. Onde se viu, pastor? Minha mulher não entende a graça, não tem jeito. Claro que ela não entende, ela não ouviu nada, como que ela vai entender? Um dos nossos projetos, e isso pelo Espírito Santo, é fazer com que as ovelhas ouçam a palavra. Isso é uma lei de Deus, é uma lei espiritual. A fé, ou seja, o entendimento, vem pelo ouvir. Você não pode esperar que alguém vai entender se ele não ouviu. Você seria o ignorante. Se você ignorar ele, você que é o ignorante. Porque ele não tem como entender algo que ele não ouviu. Imagina alguém há 20 anos em graça. Como que é o entendimento de quem já ouve há 20 anos? E como que é o entendimento de quem ouviu uma vez só? E ainda não entendeu perfeitamente. Claro que não. Uma vez só não tem como. Mas e há 20 anos ouvindo? Então o entendimento, ele varia. Tem níveis de entendimento. Quem entendeu? Não precisa abrir, só ouça. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Efésios 4,14. Quando não se tem conhecimento, não se terá entendimento. Não havendo entendimento, permanece e prevalece a ignorância. Aí os homens induzem ao erro. Por que ninguém consegue me enganar? Porque eu tenho conhecimento que me gera entendimento. Por consequência, não há ignorância. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Alô? É um resultado, é uma matemática espiritual. Há anos eu falo isso. Conhecimento mais entendimento é igual compreensão. Você conhece, você entende, você compreende. Nada e nem ninguém pode te enganar, pode te enrolar com fogueira santa, com campanha dos 318 ou de 500, não sei quanto. Nada e nem ninguém, porque você está fundamentado. Você conhece, entende e compreende. Vamos ao assunto de hoje. Coloca o dedo no verso 8, Coríntios 12, 8. Está aqui meu assunto. 1 Coríntios 12, 8. Há um pelo Espírito. Digam, pelo Espírito como? Diga, como o Espírito faz isso? O que diz o verso 7? A manifestação. Quem está entendendo? 1 Coríntios 12, 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Pastor, o que é a palavra da sabedoria? O dom da palavra da sabedoria. O que é isso? Quando se fala em dom, está literalmente associado à manifestação. Alô? Alô? Tudo parte do verso 7. Alô? Olha aí o verso 7. Coríntios 12, 7. Quero ouvir. Tudo parte do... Alô? Alô? Em se falando em dons espirituais, tudo parte do verso 7.
Eu vou ler o 8, eu vou ler o 9, eu vou ler o 10, mas o 9, o 10 é consequência do verso 7. Se não acontecer, se não houver Coríntios 12, 7, não tem como ter Coríntios 12, 8, Coríntios 12, 9, Coríntios 12, 10. Se não tiver o 7, não tem o 9, não tem o 10. Quem está entendendo? Porque não é nada forçado, combinado. Eu fui pregar em Atibaia hoje de manhã, houve uma manifestação de Deus lá. Houve um mover de Deus. Mas isso foi de manhã. Agora está vendo outra manifestação, outro mover. Eu falei coisas lá. Ou seja, eu falei coisas pelo Espírito. Por manifestação do Espírito. Eu falei revelações pelo Espírito Santo. Mas foi de manhã. Quem morreu de manhã já faz muitas horas. Estamos já de noite. Então, Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito. Traduzindo, quando o Espírito se manifesta em alguém, em se tratando de dons espirituais, verso 8, a um pode ser a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Diga, palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria é um dom de revelação. Palavra da sabedoria, quem quiser escrever vai anotando. Palavra da sabedoria é um dom de revelação. É um dom isso aí. Ou seja, eu vou traduzir. O Espírito Santo revela a alguém. O que ele revela? Como o nome do dom é palavra da sabedoria, o Espírito Santo revela uma parte da sabedoria que só Deus tem. Esse dom eu uso direto aqui. Nossa, mas que sabedoria que ele tem, ele cita, ele... É um dom, isso é uma manifestação do Espírito Santo. Não é minha inteligência. Eu não estudei para isso. Eu não me preparei para isso. É uma manifestação do Espírito Santo. E já aconteceu desde 25 anos, quantas vezes talvez você não soube discernir? Talvez você, nossa, e você vai embora e você fala, não, então você não sabe nem que dom que foi que o Espírito Santo se manifestou. Quem está me entendendo? E eu estou aqui para te explicar os dons, a manifestação do Espírito Santo. Diga, palavra da sabedoria. Diga, é um dom de revelação que revela parte da sabedoria que só Deus tem. Corre para Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2. Corre lá. Olha lá. Paulo falou sobre esse dom aqui. 1 Coríntios 2, verso 6. Não se esquecendo que todos os dons só ocorrem através de uma manifestação, glória a Deus. Não é a hora que você quer, hein? Tá claro? Ah, eu quero. Não adianta nem orar, irmão. Senhor, eu estou aqui pedindo em nome de Jesus. Não, não é assim que funciona, irmão. Diga comigo. É segundo a vontade de Deus. Se você orar, vai acontecer. Se você não orar, também vai acontecer. Se você pede, vai acontecer. Se você não pede, nunca pediu, vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em você. Ele não vai vir ainda, ele já está aí. Você já está selado com ele. Qualquer momento ele vai se manifestar. Está claro? Olha lá, ó, Coríntios 2,6. 1 Coríntios 2,6. Todavia, falamos sabedoria. Circule na sua Bíblia, falamos sabedoria. Sublinha aí, marca, anota. Todavia, falamos sabedoria. Diga bem forte, qual sabedoria? Olha Paulo, Coríntios 2,6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Aí ele deixou claro, mas não a sabedoria desse mundo. Está claro ou não está claro? Nossa, eu vi o apóstolo pregando, que sabedoria, hein? Um dia eu fui pregar na Igreja Batista, aquele dia que eu disse que Deus mandou deixar a Bíblia na cadeira, lembra? Alguém lembra disso aí? Que eu fui pregar a Bíblia, Deus deixa a Bíblia, eu peguei e falei, sim, agora, deixei a Bíblia na cadeira, que Deus mandou deixar lá. E eu, Senhor, o que eu vou pregar? Minha pregação está lá, o assunto, eu fiz tudo, anotei, está lá. Eu tive que pregar sem a Bíblia. Como? Usando a sabedoria de Deus, mas não a sabedoria deste mundo. Porque no dia que eu preguei na Igreja Batista, um pastor falou para o pastor assim, que teologia que ele fez? Qual foi a faculdade?
O cara tá pensando que eu fui aprender com homens. Um dia um pastor ligou em casa, falou pro pastor assim: como que ele sabe tudo isso se ele nunca andou com a gente? Aí eu falei: pastora, fala para ele que o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Sansão, o Deus de Daniel, o Deus de Malaquias, de Isaías, de Jeremias, o Deus, sabe o Deus da Bíblia? É Ele que me revelou. Você pensa que Ele fala só com você? Falou comigo também. Alô? Daniel 2:28. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam, que morrem, que ficam velhos. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Alô? E como é que você pode falar algo que está oculto? Só se for revelado. É aí que entra Coríntios 12, 8. A palavra da sabedoria, que é um dom de Só quem está entendendo. Volta em 1 Coríntios 12, ainda no verso 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. Alô, é o mesmo, hein? Digo, o Espírito é o mesmo. Tá claro? Alô, e você sabia que o Espírito pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Porque Ele é onipresente. Está em mim, está em você, está na minha filha que está agora em Nova York, Estados Unidos, está no abençoado, está no Japão. Ele também habita naquele que está lá na Bahia, está no Pernambuco, está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, está na Austrália. Ele é onipresente. Alô? Diga glória a Deus. Coríntios 12, 8. A outro pelo Espírito a palavra da ciência. Uma outra versão diz palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? Também é um dom de revelação. Por quê? Palavra do conhecimento é um dom do Espírito Santo que, segundo a vontade de Deus, se manifesta no crente. Para quê? Para revelar parte do conhecimento que só Deus tem. 2 pontos. Esse conhecimento pode ser do passado, pode ser do presente, pode ser do futuro. Coisa que só Deus tem. Quando o Espírito Santo se manifesta com esse tipo de dom, pode ser revelado algo do passado, algo do presente ou algo do futuro. Porque é parte, nunca todo, nunca a totalidade, parte do conhecimento que só Deus tem. Quem está entendendo? Você quer ver? Abre Romanos 12. Deixa Coríntios 12 aberto que eu já volto, tá? Abre em Romanos 12. Abre Romanos 12. Verso 3. Romanos 12. Quem já achou, diga amém. Romanos 12, verso 3. Olha o que Paulo diz. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Romanos 12, 3. Segundo a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. As pessoas me fazem cada pergunta que vocês nem imaginam. Eu falo pelo WhatsApp, eu falo pelo Facebook, as pessoas me mandam cada pergunta que você... Eu falo, nossa, eu nunca pensaria numa coisa dessa. E as pessoas pensam. Pergunta que não tem resposta. Está me ouvindo? Pergunta que não tem resposta. Pergunta que Deus não revelou. Porque o que Deus revelou está aqui. O que não está aqui não está revelado. Está claro ou não está claro? E aí eu leio o que Moisés disse em Deuteronômio. As coisas reveladas pertencem a nós. As coisas encobertas pertencem a Deus. Se Ele não revelou, não revelou e acabou. Não, pastor, mas eu queria saber, irmão, Ele não revelou.
Irmão, mas faz muito tempo que eu quero saber. Irmão, não saiba mais do que convém saber. Saiba com moderação. Quem recebe? Não vai além daquilo que Deus não te falou. Por isso que Deus é contra os cartomantes. Por isso que Deus é contra os necromantes. Por quê? Porque vão além daquilo que Deus não revelou. Sabe o que é necromante, né? Você sabe o que é necromante? Vem de necromancia, que significa consultar os mortos. Cartomante, cartomancia, jogo de cartas, deixa eu ver a sua sorte pelas cartas. Quiromancia, leitura das mãos, cigana faz muito isso. Deixa eu ver as suas mãos, eu estou vendo que tem um risquinho aqui. Ah, claro que tem um risquinho, toda mão tem um risquinho. Quem que não está vendo isso? Mas a minha sorte está predestinada e me foi revelada através da graça do apostolado. Não preciso de nenhuma cigana ler minha mão. Paulo já me revelou a minha sorte. Está aqui, ó, que eu sou um abençoado, que todas as coisas colaboram para o meu bem. Paulo chegou antes da cigana. Não preciso de cigana para ler minhas mãos. Volta para o Coríntios 12. Coloca o dedo no verso 8. Diga, palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento. Diga, são dons de revelação. Está claro ou não está claro? Quem entendeu? Agora, são 9 dons, tá? 3 dons de inspiração. Dons que falam algo, inspirados pelo Espírito Santo. 3 dons de poder. Dons que manifestam algo, que fazem algo. E 3 dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, que está em outro versículo. Vamos ver aqui, ó. Coríntios 12, versículo 10. Coloca o dedo no verso 10. Ó, é verdade que Paulo não deixou na ordem, tá abençoado? Não deu nem tempo, ele disse, ó, eu coloco fundamento e outro. Então é o que eu estou fazendo. Ele colocou os dons lá e foi embora. E eu tive que separar direitinho. Ó. São 9 dons, 3 dons de inspiração, 3 dons de poder, 3 dons de inspiração. E Paulo já estava longe, Paulo já estava fazendo outra coisa. Ele colocou o fundamento e outro edifica. Olha Coríntios 12, 10. A outro a operação de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, para que haja discernimento, é preciso que seja o quê? Revelado, senão a pessoa não consegue discernir nada. Alô? Se não for revelado, como que ele vai discernir? Por isso que discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons de revelação. Quem entendeu? Digam, 3 dons de revelação. Faz assim, ó, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Está claro ou não está claro? Vamos mudar de assunto? Coríntios 12, versículo 9. Volta lá onde eu estava lendo. Eu li o verso 8, agora o verso 9. Coríntios 12, 9. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, Coríntios 12, 9. Pelo mesmo Espírito, fé. Diga, fé. Só que essa fé de Coríntios 12, 9, não é a fé de Romanos 12, verso 3. Talvez nunca ninguém te falou isso. Abra Romanos 12 e deixa o Coríntios 12 aberto. O MGA é como um seminário, né? Não é, abençoados? Aonde é que se ouve isso que eu estou falando? Ninguém, nenhuma igreja faz isso. Os que querem fazer, cobram. Uma apostila, tal, vamos fazer R$150 para você participar. Não. Aqui, abençoado, é só você trazer sua Bíblia e crer em Deus. Amém? Romanos 12, quem já achou, diga amém. Coloca o dedo no verso 3 de novo, o mesmo texto com outro assunto. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Essa fé Deus deu a cada um dos seus filhos. Por isso que você crê em Deus. Você não decidiu crer em Deus. Você não escolheu crer em Deus. As ovelhas já nascem crendo. Porque na nova aliança já nascem com o Espírito Santo. Por isso que você crê em Jesus. Por isso que você crê na Bíblia. Pelo Espírito Santo que... Alô! Nada parte de você para que a glória seja para Deus. E não para você. Para quem que é a glória? E se partisse de nós, hein? Por isso que tem que pregar. Porque a fé vem pelo ouvir. Você não pode se gloriar pelo entendimento que você tem. Porque quando ele ouvir, ele vai entender igual você. Tá claro? Ah, mas aquele irmão não entende nada. Ele não entende porque ele não ouviu. Já falei isso. Quando ele ouvir o que você ouviu, ele vai entender igual você. Tá claro ou não tá claro? Então diga comigo, Romanos 12:3. Essa fé é a fé que Deus deu a cada um dos filhos de Deus. Agora, 1 Coríntios 12, verso 9, não é uma fé que Deus deu. Porque o verso 7 fala da manifestação do Espírito Santo. E Coríntios 12, 1 diz para você não ser ignorante sobre os dons espirituais. Logo, Coríntios 12, 9, essa fé é a fé dom do Espírito. Que só acontece através de uma, verso 7, através de uma manifestação. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Reconhece o Espírito Santo no nosso meio, nos ensinando. Resumindo rapidinho, diga Romanos 12:3. É a fé que Deus deu a todos os filhos de Deus. Diga, Coríntios 12:9. É a fé que é um dom do Espírito Santo. Só opera através de uma manifestação do Espírito. Quem entendeu? Ou seja, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Essa é Romanos 12:3. Você ouviu, você entende, você crê. Nós falamos de fé comum na teologia. Fé comum. Você é pastor, crê. Ah, ele não é pastor, ele também crê. Eu sou apóstolo e creio. Mas aquele lá não é nada, mas ele também crê. Essa é a fé comum. Agora, Coríntios 12:9 não é uma fé comum. É uma fé que é uma manifestação do Espírito Santo. Quem entendeu? Continua o verso 9. Coríntios 12:9. A um pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. É errado alguém dizer, eu tenho dons de cura. Você não tem nada, irmão. Tá claro ou não tá claro? Nada é nosso. Tudo é do Espírito Santo. Alô, amém? Eu tenho dons de cura, você não tem nada. Se ele não se manifestar, você não tem como operar essas curas. O que Jesus diz? Sem mim, nada podeis fazer. Então você não tem nada, nem você nem eu. Todavia, ele já me usou com dons de cura. Eu já vi perna crescer. Eu já vi coxo, manco, deixar a muleta e andar normal. Eu já vi cego enxergar. Está registrado no meu ministério. Fui pregar em Bauru. De Bauru fui pregar em Pederneiras. De Pederneiras fui pregar na cidade de Avaí. E lá em Avaí, na hora da unção, houve um mover do Espírito Santo. E um homem começou a gritar lá no fundo. E aquela gritaria. E eu falei, o que está acontecendo? Aquele pampeiro lá atrás. Falei, obreiro, o que está acontecendo lá? Aí ele foi lá ver. Estou enxergando. O que foi, irmão? Eu não enxergava, estou enxergando. Que maravilha. Então eu já vi cego enxergar. Como? Eu tenho? Não tenho nada. O Espírito Santo se manifestou com dons de cura. E numa palavra profética, o doente, o enfermo, é curado. Toda hora, a hora que você quiser. Não, irmão. É um dom. É uma manifestação do Espírito Santo. Quando ele vai se manifestar? Não tem hora marcada, não sei. Diga, segundo a vontade de Deus. Estou terminando. Coríntios 12, verso 10. Coloca o dedo no verso 10.
Hoje é a última parte do tema da mensagem, Não Apagueis o Espírito, parte 8. Entra no nosso site, graçaapostolado.com, no link, o Espírito Santo em Graça. Vai abrir uma página, você vai fazer um estudo com a sua Bíblia e o Espírito Santo vai te edificar e vai te dar o perfeito entendimento espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Coríntios 12, verso 10, coloca o dedo no verso 10. A operação de milagres. Olha, abençoado, eu vou entrar numa área polêmica aqui. Porque tem coisa pior que crente incrédulo. Isso é antagônico, né? Você é crente, não é incrédulo, mas tem crente incrédulo. Deus faz e o crente fica murmurando, fica resmungando, fica satirizando, fica fazendo piadinhas. Eu posso dizer que eu sou um crente velho. Sou filho de pastor. E tem crente velho aqui também, né, irmão? Crente velho. Pastor, sobre o que você está falando? Eu não sei se alguém aqui lembra do pastor Dario Salas. Só levante a mão quem lembra dele. Ninguém? Então vocês não são crente velho. Não lembra do Dario Salas? Pastor Dario Salas era um pastor que pregava sobre operações e milagres. Você não lembra o nome, mas você vai lembrar o milagre. O nome você não lembra, mas o milagre que eu falar você vai lembrar. Quem aqui já ouviu falar sobre dentes de ouro? Levanta a mão. Aí. Esse era um dom que o pastor Dario Salas tinha. Aí o crente incrédulo fala assim, mas você acha que Deus vai dar do dente de ouro? Irmão, Deus faz o que Ele quiser fazer. Amém? Primeiro porque Ele é Deus. Falaram que era o diabo que dava dente de ouro. Teve crente incrédulo que fez muita piada. Como é que eu vou atribuir isso ao diabo, irmão? Primeiro que o diabo foi aniquilado, tá? Mas como é que eu posso atribuir ao diabo? Como é que eu posso? Aí usam aquela passagem da serpente, que Moisés jogou o bastão, e os faraó, os magos também jogaram. Irmãos, para dizer falsos sinais. Mas não cola. Isso é erro de hermenêutica, erro de interpretação. Com uma coisa, outra coisa. Eclesiastes 1, o que Deus faz, dura para sempre. Eu conheci e eu vi com os meus olhos. Eu já participei de cultos assim, onde houve operações e milagres. E distribuição, manifestação de dentes de ouro. Eu já vi, não é alguém que me falou, eu vi com os meus olhos, do meu lado. Então como é que eu posso rechaçar? Como é que eu posso brincar? Como é que eu posso fazer piadinha se o apóstolo Paulo me disse em Coríntios 12, verso 10, que há pelo mesmo Espírito, operação de milagres. O que é um milagre? Um dente ser restaurado com ouro. Isso é um milagre. Alô, não me pergunta por quê e para quê, hein? Amém? Essas perguntas bobas, né? Pastor, por quê? Pastor, para quê? Eu não sei, irmão. Eu sei que eu creio em milagre porque eu creio em Deus. Olha, irmão, eu nunca parei minha vida para ficar perguntando por quê e para quê, tá? Falei. Eu não sou esse tipo de cristão que fica, mas por quê? Mas para quê? Mas caiu na unção, por que tem que cair? Não fica... Eu não sei por quê, irmão. Eu não creio nesse negócio de unção, não. Cair? Para que cair? Não, o que é isso? Eu não aceito, não. Eu não creio, então. Você não crê? Você crê que eu sou um homem de Deus? Eu sou um homem de Deus porque um dia eu caí na unção. Pronto, falei. E agora? Você que já falou que esse negócio do diabo, você falou que não é de Deus. Você acha que eu sou um homem de Deus? Você acha que eu fui enviado por Deus? Eu sou o que eu sou hoje porque um dia eu caí na unção. Quando eu levantei já era outro. E agora, como é que faz? Como é que faz agora, hein? Como é que faz agora? Você que já falou mal da unção. Como é que faz agora, hein? Alô? Eu não sei o que cada um de vocês já falaram ou já pensou. Porque os crentes falam isso. Isso é do diabo. Para quê? Por quê? Eu não sei para quê e por quê eu não sei. Isso é igual o cego de nascença. O homem era cego de nascença e perguntaram, Senhor, quem pecou?
Porque ele nasceu cego. Quem que pecou para ele nascer cego? Ele pecou ou os pais? Porque ele já nasceu cego. De quem que é a culpa? Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais. Isso é para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. E o homem nasceu cego e foi curado para a glória de Deus. Por que eu não sei? Eu sei que ele foi curado. Para que eu não sei? Eu não tenho como saber essas coisas. Então tem gente que faz aquela pergunta de bobão. Como é que a pessoa fala que crê em Deus e não crê em milagre? Ah, não, eu creio. Mas que tipo de milagre você crê? Você quer escolher um milagre? Que tipo de milagre você crê? Milagre é milagre. Amém? Não estou defendendo o pastor Dario Salas, que até morreu, já foi para a glória. Não estou defendendo ele. Estou falando sobre o dom de operações e milagres. Amém? Estou falando sobre o dom de operações, Coríntios 12, 10. A outro, a operação de milagres. Operação de milagres é um dom do Espírito Santo. E esse do dente de ouro não é só uma operação de milagre. Tem muitos milagres. Alô? Um dia eu orei por uma mulher e a perna dela cresceu na minha frente. Ela chama Nelma. Está viva, não morreu não. Pastor, pode vir na minha casa fazer uma oração? Estou com muita dor na minha perna, na minha coluna. Falei, o que foi, irmã? É que eu tenho uma deficiência, uma perna menor que a outra. E ela andava assim, perna menor que a outra. E ela andava assim, uma perna menor que a outra. Eu vou. Quando cheguei lá, irmã, senta no sofá. Me ajoelhei para orar, ela sentou, me ajoelhei, coloquei a mão na perna dela, diante de Deus, que Deus tira a minha vida se for mentira, ou se eu estiver aumentando. Quando eu pus a mão na perna dela, eu só falei assim, ó, Senhor Jesus. Quando eu falei isso, a perna começou a crescer. Eu até assustei, tomei um susto, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o susto que eu tomei. Porque eu fui orar para consertar, e eu pensei que, se essa era maior, eu pensei que ia ficar assim, ó. Esse foi o meu susto. Porque a perna começou, eu tive uma visão, e a perna começou a crescer, eu falei, vixe, antes era assim, agora vai ser assim, estou perdido. Por isso que eu assustei. Assustei, tomei um susto, você nem imagina. Aí eu ajoelhei, pus a mão na perna, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Eu falei, pelo amor de Deus, pode crescer, para. Porque eu assustei. Falei, nossa, é assim, agora vai ficar assim. Ah, claro que eu assustei, eu não esperava que assim, eu ia orar ainda, Senhor Jesus, para a tua glória, eu ia comer, quando eu falei Senhor Jesus, a perna começou a crescer. Amém, 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 para, pelo amor de Deus, para. Fica de pé, irmã, a mulher ficou de pé, pode andar, estava normal já, parou, olha, normal, nem maior nem menor, para a glória de Deus. Operação de milagre. Estou terminando. Coríntios 12, verso 10. Mais 5 minutinhos. Quem crê em Deus, hein? O problema é o cara falar que crê em Deus, quando Deus opera um milagre, ele fica falando besteira, hein? Né, Tomé? O problema é a pessoa falar que crê em Deus, e quando Deus se manifesta, a pessoa fica igual Mical. Já ouviu falar de Mical? Mical era a mulher de Davi. Davi foi consagrado a rei, profeta, sacerdote, rei de Israel. Isso não acontece todo dia, e qualquer um. O Davi ficou feliz, arrancou a roupa, ficou nu, igual Deus fez ele. Arrancou tudo e entrou dançando, louvando a Deus, e nu. Sabe? A Mical na janela, olhando com desdém. Para que tudo isso? Nem só porque ele é rei. Para quê? Começou a subestimar, começou a satirizar. Tem gente que é igual a Mical. Deus se manifesta, a pessoa não fala, mas fica assim. Olha lá. Olha lá. Para que tudo isso? Está falando em línguas, olha lá. Olha lá. Quá. Espírito de Mical. Não convém que seja assim, irmãos. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, creia também que Deus é poderoso, se manifesta e opera sinais, prodígios, milagres e maravilhas segundo a sua vontade.
Para de porquê e pra quê. Amém, irmãos? Quem recebe, amém? Para de porquê e pra quê, tá? Tira isso da sua vida. Ah, mas por quê? Ah, mas pra quê? Para de porquê e pra quê. Se Deus operou, creia e dá glória a Deus, fica quieto, vai embora pra sua casa. Para de porquê, para de pra quê. Para de questionar Deus, para de ficar fazendo perguntas. Amém? Esse espírito de Mical estava num fariseu. O fariseu, Senhor, vamos almoçar em casa? Ah, eu vou. Jesus era, né? Eu vou. E ele foi. Aí chegou lá para almoçar. Jesus se assentou para almoçar. Chegou uma prostituta com temor, se ajoelhou, começou a chorar nos pés de Jesus. E com os cabelos ela enxugava as lágrimas. Aquele fariseu que tinha o espírito de Mical, olhou para a mulher assim. Aí ele pensou, se ela soubesse quem é ele, não ficava... Jesus, peguei! O que você está pensando aí? Jesus é o próprio Deus, irmãos. Ele falou assim, por que arrazoais esses pensamentos em vosso coração? O homem ficou, nossa, ele descobriu o que eu estou pensando, agora estou perdido. Vixe. Descobriu mesmo. Porque ele conhece os corações, conhece os pensamentos. Aí ele já disse na hora, você está pensando mal dela, né? Que está chorando nos meus pés e enxugando com o cabelo? Você está pensando mal dela? Pois bem, você está debaixo da lei, né? Você não está debaixo da lei? Eu entrei na sua casa, você não me saudou com o ósculo santo. E a lei manda dar ósculo santo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés. Você não está debaixo da lei? Então você tem que me saudar com o ósculo santo. Cadê o beijo? Você não me beijou? Ela está beijando meus pés. E você? Você não fez nada. E a cara do homem? E resumindo a história, ele disse, posso falar a verdade? Ela está beijando meus pés, né? Sabe o que é a verdade? Quem muito ama, muito será perdoado. Mas aquele que pouco ama... E olhou para ele assim, pouco será perdoado. Quer saber de uma coisa? Nem seu almoço não quero mais. Vamos embora daqui. Pegou a mulher e não almoçou e foi embora para cá. Profeta é assim, irmã. Profeta é assim, irmão. Você está achando que Jesus estava pedindo comida para alguém? Que ele estava morrendo de fome? Ele foi para almoçar. Mas houve um mover. Então não quero mais saber de almoço. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vamos embora, vem aqui. Olha, no reino de Deus é assim. E começou a andar no mover. E o almoço? Que almoço, rapaz? Acha que eu vim aqui para almoço? Quem recebe? Almoço eu como em casa. Para terminar a ministração. 1 minuto, hein? Coríntios 12, verso 10. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas, que também é um dom do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Olha como que eu vou terminar, hein? Coloca o dedo no verso 11. Coríntios 12, 11. Que fique bem claro, hein? Coríntios 12, 11. Mas um só. Diga, um só. E o mesmo. Diga, o mesmo. Diga, um só e o mesmo. Diga, não é outro. Diga, um só e o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, particularmente a cada um como quer. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como você pensa que deve ser a igreja de Jesus, porque a igreja é dele. Posso ouvir um amém? Ah, não, se fosse, não, na minha igreja, não, você não tem igreja, eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus e ele é o cabeça dela. A igreja é dele. Amém? Vamos dizer todos? Diga em voz alta, diga, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Está claro? Em menos de um minuto, o último texto dessa série de mensagens, Coríntios 14, verso 39 e 40. Coríntios 14, só virar a página. Menos de um minuto. Coríntios 14, 39
e 40. Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Está claro ou não está claro? Ficou claro, igreja? Isso aqui é apostolado, hein? Não é lei de Moisés, não. Isso aqui é apostolado. Sabe apostolado? Pela graça sois salvos, anjos em seu favor, abençoado, mais que vencedor. O apostolado diz, não proibais falar em línguas. Mas o que devemos fazer então? Verso 40. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Quem recebe? Pode dar ao Senhor sua melhor salva de palmas. Porque esta é a graça e este é o apostolado. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado MGA convida você a estar conosco aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. MGA, Rua Oratório número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser.